A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Quando eu era criança, morava em uma cidadezinha do sul, onde o inverno era muito rigoroso. Às vezes, as temperaturas caíam para -5 negativos. A minha casa ficava em um desses vilarejos pequenos, em uma zona rural. Neste lugar, as casas eram muito afastadas umas das outras. E bem próximo à minha casa havia uma mata. Nesta mata, já ouvi várias histórias contadas pelos meus avós envolvendo o sobrenatural, como avistamento de lobisomens, saci e até mesmo uma mula sem cabeça que cavalgava por esta mata. Eu era o tipo de criança muito hiperativo. Então, a minha mãe sempre me colocava para dormir muito cedo. E quando eu digo muito cedo, tô falando cedo mesmo, tipo 18 horas da noite. E para que eu pegasse no sono rápido, a minha mãe sempre cantava canções de ninar para mim. E o pior é que funcionava. Por várias noites, eu acordava no meio da madrugada e escutava a minha mãe cantando do lado de fora da casa. A música vinha do nosso quintal. Então eu ficava me perguntando: o que a minha mãe faz a essa hora cantando lá fora? Bem, o tempo foi passando, e quando eu já tinha por volta dos meus 10 anos, a minha mãe não cantava mais para mim dormir à noite. Afinal, eu já era bem crescido. Mas ainda assim, quando acordava no meio da madrugada, escutava ela cantando no quintal de nossa casa. Até que certa vez, tomei coragem e abri a janela do meu quarto, para ver o que ela estava fazendo cantando lá fora, aquela hora. A janela do meu quarto dava de frente para o quintal. Mas assim que abri, aquele canto parou imediatamente. Fiquei pensativo e procurando com os meus olhos aonde estava a minha mãe em meio àquela escuridão. Daí um pouco, o canto continuou, mas desta vez estava muito distante e parecia vir de dentro da mata. No outro dia cedo, perguntei à minha mãe por que ela estava dentro da mata cantando durante a noite. O meu pai caiu na gargalhada. Disse que a minha mãe era bem louca, mas não a esse ponto. Bem, o meu assunto era sério, mas vendo o meu pai cair na gargalhada, eu acabei rindo também, e o assunto ficou como sendo uma piada. Uma certa noite, acordei novamente com a minha mãe cantando no quintal de casa. Mas desta vez, a voz estava bem próximo da minha janela. Fiquei assustado, porque não conseguia entender o que ela falava na música. Era como se ela cantasse em uma língua indígena. E foi aí que ela parou de cantar e começou a bater na janela. Era um toque-toque, e em seguida pedia para mim abrir. Eu, mesmo assustado, a obedeci.
e perguntei a ela o que ela estava fazendo lá fora. E ela disse que precisava que eu a acompanhasse até a mata, pois ela não queria ir sozinha. Eu disse que não queria sair aquela hora. Disse para ela chamar o meu pai para acompanhá-la. E foi aí que o sorriso meigo do seu rosto sumiu e deu lugar para um olhar demoníaco. Ela disse: "Vamos agora!" E me puxou pela janela. Eu comecei a gritar. Ela me colocou nos braços e saiu em disparada comigo em direção à mata. Eu gritava muito alto. E a única coisa que vi antes de entrar naquela mata escura foram as luzes da minha casa se acendendo. E depois de uns 10 minutos, com ela correndo feito louca, comigo nos braços mata adentro, ela se sentou embaixo de uma árvore e me colocou em seu colo e disse: "Agora você vai dormir." Eu continuava chorando de medo, falando que queria o meu pai. E ela só falava: "Psh, psh, vai dormir, vai dormir." E de repente começou a cantar para mim. Só que desta vez não era a voz da minha mãe, e nem as canções de niná que eu conhecia. Era uma música muito macabra, e me recordo de alguns trechos que diziam: "Dorme, dorme, meu pequeno diabinho. Jaci vem das profundezas para te acalentar e sugar sua alma. E daqui nunca mais você vai se levantar." Esse era o único trecho que eu me lembro. Ela cantava com uma voz grave e distorcida. E por mais que eu estivesse em pânico de tanto medo, aquela música me deixou muito sonolento. Mas antes de dormir, eu olhei para a cara da minha suposta mãe e vi que não era ela. Aquela coisa que me segurava entre os braços era uma figura feminina, esquelética, da pele acinzentada, olhos negros e vazios, e um cabelo branco desgrenhado. Ela passava a mão sobre o meu rosto, e percebi que as suas unhas mais pareciam garras de tão grande. Foi só o que me lembro antes de dormir. Mas acordei pouco tempo depois, com a voz do meu pai me gritando. E assim que abri os olhos, aquela criatura estava com a sua boca na minha boca, mas não estava me beijando. Aquela coisa estava sugando algo invisível de mim, como se fosse a minha energia ou meu espírito, sei lá. Só sei que assim que acordei, eu pude ver um vapor sair da minha boca para dentro da boca daquela criatura. De fato, estava muito frio naquela noite. E normalmente sai muita fumaça da boca quando alguém conversa. Mas a forma que aquela fumaça saía da minha boca não era algo normal. Era de fato a criatura sugando algo de mim para si. Me despertei muito assustado e gritei o meu pai desesperado. Ele chegou com os cães em questão de segundos onde eu estava. Assim que aquela coisa viu o meu pai, aquilo se pôs de pé e abriu os braços com aquelas longas garras. Virou para o meu pai e disse com uma voz assustadora: "Deixe-no em paz, ele está desamparado." O meu pai deu um tiro com a espingarda na criatura e saiu correndo em uma velocidade fora do normal, pulando de árvore em árvore. Os cachorros não tentaram seguir aquela coisa. Eles apenas grunhiam de tanto medo. O meu pai me pegou nos braços e correu comigo para fora daquele lugar.
E assim que colocamos os pés fora daquela mata, ouvimos um grito de muito ódio e maldade, entoado de dentro da mata. Mas o grito foi tão alto que vimos vários pássaros voando assustados. Meu pai fechou todas as portas de casa e até os cachorros ficaram dentro da casa. A minha mãe orava e acendia velas. E pouco tempo depois, todos nós ouvimos aquela criatura cantar de dentro da mata. Mas desta vez, não com a voz da minha mãe, e sim com uma voz rouca e seca. Aquela situação durou até o dia amanhecer. No outro dia, contei tudo para o meu pai. Disse a ele que foi a minha mãe que me arrastou até a mata. Mas o meu pai disse que era impossível, pois a minha mãe estava com ele o tempo todo. E que de fato, alguém me arrastou até a mata. Mas aquilo era qualquer outra coisa, menos a minha mãe. Só sei que naquele mesmo dia, nos mudamos para a casa da minha avó, na cidade de Armazém, em Santa Catarina. Um lugarzinho cheio de matas também, mas pelo menos nunca mais passei por nada de sobrenatural. Depois desses acontecimentos, eu tomei medo e raiva da minha mãe, mesmo sabendo que aquela criatura não era ela. E só voltei a conversar com a minha mãe quase um ano depois do ocorrido. Agradeço muito ao meu pai, porque se não fosse ele, nem imagino o que teria acontecido comigo. Hoje em dia, eu tenho trauma de matas e não entro nem de dia. Boa noite. Sempre gostei muito de ouvir relatos paranormais neste canal. Nunca duvidei deste mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicações acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural. Até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Na época, eu tinha 16 anos. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 para ir para o colégio. E foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar. E depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? O meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Eu moro na região sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Mas mesmo com a luz piscando,
não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Bem, como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama. E nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Bem, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho, pois aquilo deveria ter uma explicação bem lógica. E como já estava na hora de levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir para o colégio. Quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha. A minha mãe não deu ouvidos e disse que aquele som deveria ser na casa do vizinho. Bem, tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua, e as casas estavam todas com as luzes desligadas. Apenas um vento bem misterioso. Não dei muita importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Não é uma coisa muito estranha, mas em 5 segundos a lâmpada voltou ao normal. Mas qual foi a minha surpresa neste momento, quando olhei para o chão e do lado da minha sombra, um pouco atrás dela, havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás. E foi quando aquele vento estranho me arrepiou o corpo todo. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia. Fiquei muito assustada. E então, me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua. E do outro lado dela estava o mesmo homem. Só que agora não era a sua sombra, e sim a sua forma. Ele estava embaixo de uma árvore, que fazia uma sombra escura. Eu não consegui identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem muito alto. E também usava um terno escuro. Em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua, e logo veio o meu ônibus. Resumindo a minha experiência, hoje, pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa, e muito menos um espírito. Acredito que seja o demônio, pois já li e ouvi relatos de pessoas que já tiveram experiências parecidas com a minha. E também porque na Umbanda, eles falam que Exu vem na forma de um homem alto, de terno preto e com um chapéu que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da Maldade, que é o demônio, virá te visitar. Isso
é uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal, pois os dois lados existem, e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. Boa noite. Eu morava em uma casa no norte de Minas Gerais. Na época, eu tinha 11 anos de idade e certa vez os meus familiares foram em um aniversário. Eu não fui, pois eu jogava videogame com alguns amigos em casa. E isso era por volta de 8 da noite. Bem, quando deu por volta de 10 da noite, eles foram embora para suas casas, ficando assim eu sozinho ali, na sala, jogando. Estava bem distraído com o jogo, e quando, de repente, vejo passar na parede da sala uma sombra muito escura. Aquela sombra era de um homem com um grande chapéu na cabeça, parecendo Kung Lao, um personagem do jogo Mortal Kombat. Saí correndo, desesperado, para a porta de casa, e só entrei novamente quando a minha família chegou. Bem, mas isso não acaba por aí. Eu tenho um irmão que na época morava comigo, e o mesmo, certa vez assistindo TV na sala, ele viu essa mesma sombra passando. Na hora ele imaginou ser alguém, mas quando olhou e não viu ninguém, mas era a sombra daquele homem de chapéu enorme. Sim, aquele homem que era mais escuro do que a noite. E do mesmo modo que aquilo apareceu, desapareceu em seguida. Algum tempo se passou e estava eu e esse irmão sozinho em casa, pois a minha avó precisou se hospitalizar e a minha mãe teve que ir com ela às pressas para o hospital. No início da noite, eu, o meu irmão e um amigo nosso que chamarei aqui de Paulo, estávamos na porta de casa contando histórias de terror. E contamos essa história do homem de chapéu que tinha aparecido para nós há algum tempo atrás. Até que o meu irmão disse brincando que agora só faltava esse homem do chapéu aparecer para nós dois juntos. Então rimos e continuamos as histórias. E uma meia hora depois, na esquina da rua da nossa casa, apareceu um homem de capa. Porém, ele estava em um cavalo todo preto. A rua da nossa casa sempre foi muito deserta, e aquilo deu um pouco de medo, mas não acreditamos ser algo sobrenatural. Até que o nosso amigo Paulo falou: "Ah, deve ser o homem do chapéu." Eu disse: "Se for, tá bom, porque com esse cavalo ele não vai conseguir entrar aqui em casa nunca." O meu irmão e o Paulo ficaram calados, e algum tempo depois o homem já havia sumido. Então o Paulo foi embora para sua casa. Bem, naquela noite, dormiu eu e o meu irmão na sala, junto com a nossa cachorra de estimação. Dormimos assistindo TV. E de madrugada, eu acordo com um estrondo na garagem da minha casa. O meu irmão permaneceu dormindo. Somente eu e a minha cachorra acordamos. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E quando, de repente, ouvi um relincho muito alto vindo da nossa garagem. E aquilo, que parecia ser um cavalo, começou a rodear a nossa casa. O cavalo relinchava enquanto corria desesperado em volta da casa. E dava para perceber que havia alguém cavalgando aquela coisa que parecia ser um cavalo do inferno. Com muito sacrifício, consegui acordar o meu irmão. E de repente, o cavalo veio andando até a janela da sala, pelo lado de fora. E aquele homem que estava em cima do cavalo começou a bater na janela.
E foi aí que conseguimos ver que aquela sombra era do homem do chapéu, o mesmo que já havia aparecido para eu e o meu irmão em ocasiões distintas. Em seguida, o cavalo deu um relincho muito alto e continuou em disparada por volta da casa. Aquilo parecia quebrar tudo que havia no quintal de casa enquanto corria. A minha cachorra estava frenética, então decidi abrir a porta para ela sair lá fora. E ela saiu correndo atrás daquilo, quando de repente tudo parou e ela voltou para dentro de casa. No outro dia, levantamos cedo e fomos ver o estrago que aquilo causou. Mas tudo estava em perfeita ordem. Bem, fomos atrás do Paulo e contamos para ele todo o fato. E ele disse que aquele homem de capa preta em cima do cavalo, que estava na esquina da nossa casa, começou a persegui-lo assim que ele foi embora. Mas ele apressou o passo e entrou em casa, e aquela coisa ficou na praça deserta de esquina com a sua casa. E depois foi em direção à minha casa. Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Boa noite. Há alguns anos atrás, o meu tio recebeu a proposta de um homem que queria lhe vender um apartamento muito bom. O apartamento estava muito barato e também por ser completamente mobiliado. O antigo dono não quis levar absolutamente nada. Ele só queria vender o mais rápido possível. O meu tio achou estranho o cara querer vender um apartamento daqueles todo mobiliado e muito barato. E por isso, ele foi dar uma olhada na papelada e pesquisar para ver se tinha algum problema na justiça. Mas, no entanto, estava tudo numa boa. Ele desconfiou, mas como não tinha nada comprovando irregularidade, ele comprou o apartamento. E o ex-dono se mandou dali, muito rápido. Um tempo depois, o meu tio vendeu o apartamento para duas mulheres. Acho que eram duas irmãs, não me lembro. E essas mulheres tinham um cachorro. Elas acharam legal o apartamento e ficaram numa boa. Porém, 2 semanas depois, elas ligaram de volta para o meu tio e perguntaram se ele não queria comprar o apartamento de volta. O meu tio achou isso muito esquisito e perguntou o motivo. E elas falaram. Segundo as garotas, durante a madrugada, elas viam um homem andando pela casa. Mas quando conferiam, não havia ninguém. E até o cachorro delas estava com medo e dormindo junto no quarto. Elas também relatavam a sombra de um espectro negro que ficava no teto do quarto. E frequentemente elas ouviam vozes na cozinha, como se fossem várias pessoas conversando. Elas também relataram que ouvia uma mulher cantando na cozinha, enquanto parecia mexer na pia e lavar as louças. Elas relataram que uma certa vez elas ouviram alguém bater na janela do quarto pelo lado de fora. Mas isso era impossível, porque o apartamento ficava no quarto andar. E quando elas foram ver, elas se depararam com a silhueta de um homem enorme, um homem muito corcunda e muito magro. Elas ficaram aterrorizadas com aquela cena. E aquela silhueta saiu correndo, dando uma risada demoníaca.
Elas chegaram até a pregar uma cruz de madeira na parede do quarto, para ver se aliviava as coisas. Porém, quando chegaram em casa, depois do trabalho, elas se depararam com a cruz invertida, ali na parede. Muito incomodada com a situação, elas chamaram o padre para benzer a casa. Mas assim que o padre chegou na porta do apartamento, ele começou a passar mal. E a única coisa que o padre disse era que a casa estava infestada de demônio e que ele não poderia fazer nada. E o padre saiu dali muito rápido. E aquilo foi o suficiente para elas abandonarem o apartamento e nunca mais voltarem lá. E o meu tio acabou comprando o apartamento de volta. Apesar do meu tio ter comprado o apartamento de volta pela metade do preço, ele nunca mais conseguiu vendê-lo. Às vezes ele ainda aluga, mas quem vai morar ali não passa mais do que uma semana. Boa noite. Este relato aconteceu em 1998. Na época, eu tinha apenas 11 anos de idade. Portanto, eu não me lembro de muita coisa. Mas o que vou relatar aqui são as palavras da minha mãe. Ela conta que os seus vizinhos eram uma família composta por 5 pessoas: pai, mãe e os 3 filhos homens. O mais velho tinha 18 anos. O do meio tinha entre 14 e 15. E o mais novo tinha entre 8 e 9 anos. E bem, aquela família parecia ser uma família normal, como qualquer outra. Um dia, o pai desconfiou que a sua esposa o tivesse traindo e resolveu investigá-la. Bem, ninguém sabe se ele realmente descobriu alguma coisa. Mas por ele ter feito o que ele fez, provavelmente ele descobriu algo. Este homem pegou a sua arma e planejou matar todos numa noite. No dia do crime, só o filho mais velho não estava em casa. Então, o seu pai esperou que ele chegasse. E pouco tempo depois que ele chegou, o pai atirou na esposa e logo em seguida foi atirando nos 3 filhos, um a um, e por fim cometeu suicídio. Mas então fica a pergunta: será que nenhum vizinho escutou o barulho dos disparos? Não, ninguém ouviu os disparos. Então, no dia seguinte pela manhã, a empregada que trabalhava para essa família chegou e logo estranhou porque a casa não estava trancada e muito silenciosa. E foi então que, ao entrar na casa, ela se deparou com todos mortos. E muito desesperada, ela chamou a polícia. E os policiais logo descobriu porque nenhum vizinho ouviu os disparos. Ninguém ouviu os disparos naquela noite porque a arma do homem estava com equipamento chamado silenciador, que abafou o barulho dos disparos. Esta é uma história triste, e por causa disso, algumas pessoas que passaram por essa casa alegaram que ela fosse assombrada. As pessoas diziam que escutavam ruídos, vozes e barulhos como se tivesse alguém subindo as escadas, e outras sensações estranhas. E o relato que mais se ouviu falar foi de uma mulher que foi com o filho pequeno conhecer a casa, porque estava interessada em alugá-la. Durante a visita na casa, essa mulher disse que sentiu uma energia muito ruim, mas não conseguia descrever o porquê. E quando essa mulher passou perto da piscina da casa, ela teve a impressão de ter visto uma boia flutuando, sendo que a piscina estava vazia.
E quando ela passou por um dos corredores da casa, ela viu que tinha uma mancha vermelha escura na parede. Ela logo tocou nessa mancha, e a mesma parecia estar úmida. E nessa mesma hora, o filho pequeno dessa mulher voltou correndo, dizendo que tinha uma criança em um dos quartos. Ela voltou no quarto, porém não havia ninguém lá. Mas o seu filho insistia dizendo que sim, que havia outro menino ali, e que esse menino era mais ou menos do tamanho dele. Olhos claros e cabelos loiros. E foi aí que a mulher viu uma silhueta de uma criança passando correndo atrás dela e dando uma gargalhada. Ela se arrupiou todinha, pegou seu filho e saiu imediatamente da casa. E o mais surpreendente é que o filho dessa mulher descreveu perfeitamente o menino mais novo que foi assassinado na casa. Boa noite. Olá, Elite Oculta! Este fato que narrarei aqui ocorreu com a minha melhor amiga Antônia e outras amigas na época que já são falecidas. E tudo o que contarei aqui é real. Agora vamos aos fatos. Quando cursávamos o colegial nos anos 90, naquela época existia a lenda da loira do banheiro, Maria Sangrenta, como muitos a chamam. A lenda da Maria Sangrenta, como se conhece hoje, é originária dos Estados Unidos, do século XX, conhecida por lá como Blood Mary. Existem diversas versões desta lenda urbana, mas todas têm em comum a morte trágica de uma mulher chamada Mary. Em uma das versões, disse que Mary foi assassinada por motivos passionais. Já em outra, a jovem teria sofrido com os horrores da Segunda Grande Guerra. Em comum, todas afirmam que caso alguém repita Blood Mary 3 vezes diante de um espelho, uma mulher ensanguentada aparecerá e arrancará os seus olhos. Antônia, alguns amigos e eu pesquisamos sobre essa lenda. Então, resolvemos fazer o teste no banheiro da escola. Nós acendemos velas e cada uma de nós chamou a Maria Sangrenta por 3 vezes. Porém, nada aconteceu naquela tarde. Então, uma das amigas, que se chamava Carla, sugeriu que nós voltássemos na escola no período da noite. Eu e um amigo, como éramos muito medrosos, não topamos. Mas as outras garotas foram e assim fizeram. Naquele dia, quando a escola liberou os alunos do turno da noite, as garotas entraram no colégio e se esconderam lá. E quando foi meia-noite e já não havia mais movimentação no colégio, as garotas foram até o banheiro realizar o ritual na frente do espelho. Estava Antônia, Carla, a sua prima Augusta e a Bruna. Cada uma parou em frente ao espelho e chamou pela Maria Sangrenta por 3 vezes. Nada de estranho aconteceu, porém, o clima do banheiro ficou muito gelado. Era como se elas estivessem dentro de um freezer. Então, as garotas pularam o muro do colégio e foram embora para casa. Antônia
já até havia esquecido deste ritual. Mas notamos que a Carla não aparecia no colégio há um bom tempo. Perguntamos à prima da Carla, a Augusta, o porquê da ausência da prima. A Augusta descobriu que a prima estava ficando louca. Ela dizia ver vultos em casa e sempre que parava na frente do espelho, a sua imagem começava a se deformar, como se ela estivesse morta. A Carla era roqueira e as suas bandas preferidas daquela época eram Stone Temple Pilots, Nirvana e Ramones. Mas em especial, ela amava o Nirvana. E no dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, havia tirado a própria vida. E todos nós imaginamos que a Carla ficou muito deprimida. E no dia 7 de abril daquele mesmo ano, a Carla tirou a própria vida. Ela colocou uma corda no pescoço e se jogou de uma árvore nos fundos de sua casa. Ficamos todas tristes com o acontecimento, e até então não ligamos nada disso ao sobrenatural. Um certo dia, a Augusta teve um sonho que ela e a Bruna estavam tomando banho em um rio, e havia várias pessoas ali e todos se divertiam. No sonho, a Augusta viu o reflexo da Bruna na água, mas aquele reflexo foi tomando a forma de uma mulher deformada, e quando a Augusta chamou a Bruna para avisar, aquela coisa puxou a Bruna para o fundo do rio. A Augusta contou o sonho para nós e atribuiu tudo isso que estava acontecendo com o ritual da Maria Sangrenta. Eu só sei que as garotas não ligaram muito, e muito menos eu. E além do mais, eu nem participei daquele ritual que elas fizeram à meia-noite. Um mês se passou e já era férias de julho. Então, a Bruna e a sua família foram para um resort passar um final de semana. Mas quando eles voltaram, recebemos a triste notícia que a Bruna havia morrido afogada. Ela ficou muito tempo tomando sol na praia. Então se levantou da areia e entrou na água de uma vez. E na hora, ela deu choque térmico. Ficou paralisada e a correnteza a levou para o fundo. Quando a resgataram, já era tarde demais. Agora, tínhamos certeza que alguma força sobrenatural estava matando todos que participaram daquela evocação a Maria Sangrenta. E ficamos muito assustadas, e mais assustadas ainda, quando a Augusta começou a ficar estranha. Ela dizia que estava vendo vultos nos espelhos, e até mesmo via o reflexo de uma mulher toda ensanguentada, cortando os pulsos com um caco de vidro nas mãos. Eu já sabia que aquele era tipo um sintoma de que algo ruim aconteceria. Estávamos apavoradas, mas nunca imaginamos que aconteceria algo de ruim com a Augusta. Ela sempre ia de carro para a escola com uma amiga que era a sua vizinha, e era a mãe da garota que levava elas para a escola, já que ambas moravam um pouco longe. A Augusta sempre ia no banco de trás do veículo, mas naquele dia, a sua amiga foi no banco de trás do carro e a Augusta foi na frente. O carro foi cortado por um ônibus, e como o motorista do ônibus não viu o motoqueiro, ele bateu no motoqueiro de lado e ele caiu no meio da pista. A motorista do carro que estava a Augusta, para não passar por cima do motoqueiro com o carro, ela jogou o carro para a lateral da pista. E o mesmo
bateu em cheio na mureta de concreto, e todos ficaram bem. Mas a Augusta, como estava sem cinto, ela foi arremessada para fora do carro e morreu poucos minutos depois. A sua morte não foi devido à queda, e sim pelo fato do vidro do carro ter cortado a artéria do pescoço dela. Bem, agora sim, 3 dos nossos amigos haviam morrido de forma bizarra. A única viva era a Antônia, mas a sua mãe, como frequentava terreiro, ela logo viu que a filha estava em perigo, porque a mesma relatava ver vultos por toda a casa, e principalmente nos lugares onde haviam espelhos. Com muito medo, a mãe de Antônia resolveu se mudar daquela casa. Antônia e sua família tinham se mudado recentemente para a sua atual residência, mas as coisas estranhas continuaram a ocorrer. Antônia trabalhava com a mãe em uma loja de artigos religiosos, e a primeira ocorrência estranha foi quando Antônia saiu para trabalhar. E ao chegar em casa, encontrou o espelho todo quebrado, e ela achou muito estranho, pois não havia ninguém em sua casa. E o espelho ficava numa posição que dificilmente tombaria. No segundo acontecimento estranho, estavam todos dormindo na casa, quando um barulho alto foi ouvido. Quando Antônia e a sua família foram verificar o que havia ocorrido, viram que a janela de vidro tinha se quebrado, porém estava com um sinal de uma cacetada para o lado de dentro, como se de dentro da casa alguém tivesse atingido a janela, mas não havia ninguém lá. Na terceira ocorrência anormal, uma das irmãs de Antônia estava na sala, e quando a menina começou a ouvir batidas na porta do quarto que estava trancado, quando a garota contou o fato à sua mãe, a mãe até pensou ser o cachorro do vizinho fazendo barulho, mas a sua filha afirmou que não era o cão e que não havia ninguém ali. Dias depois, numa noite em que Antônia estava no terreiro de Candomblé, uma irmã lhe fez uma revelação, dizendo que era um demônio que estava agindo em sua casa, e que naquela mesma noite Oxum enviaria um protetor para tirar o mal da residência. E assim que Antônia e a sua mãe chegaram em casa, elas sentiram algo diferente, uma presença espiritual muito boa. Elas perceberam que lá no quintal da casa havia um gato preto. Então, elas entenderam que o gato era o protetor enviado por Oxum. Porém, no outro dia cedo, o gato foi encontrado decapitado nos fundos do quintal, e todos ficaram horrorizados com a cena. E os acontecimentos estranhos voltaram a acontecer na casa. Enquanto Antônia tomava banho, o vidro do forno do fogão da cozinha se quebrou misteriosamente, estilhaçando-se por completo. E o mais estranho é que não havia muita explicação para isso, pois o forno do fogão não era usado pela família, pois eles usavam somente o forno elétrico. Todos os acontecimentos bizarros daquela casa estavam relacionados a espelhos. Então, a sua família chegou à conclusão que o ritual que Antônia e os amigos fizeram atraíram uma entidade que estava agindo de acordo com a personalidade da Maria Sangrenta. Depois de muitos passes e muita oração, os eventos sobrenaturais pararam. Mas até os dias de hoje, essa amiga ainda escuta vozes e vê vultos. E quando isso começa a acontecer,
ela vai até o terreiro e toma uns passes. Essa entidade já apareceu para ela em sonho, e a mesma tem a aparência de uma mulher de cabelos negros escorridos, um vestido branco rasgado e encharcado de sangue. A entidade sempre tenta se aproximar com um olhar de fúria, mas Antônia começa a rezar e aquilo se afasta. Pelo que parece, essa entidade só espera uma brecha para levar a minha amiga, assim como fez com as outras garotas. Graças a Deus, eu não participei dessa brincadeira naquela noite. E pelo menos comigo, particularmente, nunca ocorreu nada desse tipo. Mas já me ocorreu algumas experiências sobrenaturais envolvendo OVNIs. E eu trarei num próximo relato. Boa noite. Numa certa cidade, havia uma loja de roupas muito requintada e sofisticada. Roupas caras, acessórios de luxo e joias valiosas na vitrine já davam um indicativo que aquele estabelecimento era somente para pessoas com um alto padrão financeiro. Certa manhã, adentrou a loja uma mulher meio maltrapilha, de aparência um tanto quanto assustadora. Ela estava a apreciar um vestido muito belo e refinado, feito com um tecido raro, muito abrilhantado e bem recortado. Era um sonho para qualquer mulher que goste de usar tal peça. Porém, uma das vendedoras da loja veio com toda arrogância, dizendo para a mulher que ali não era lugar para ela e que ela só estava espantando os clientes da loja. E por fim chamou os seguranças, que expulsaram a pobre mulher do estabelecimento. Ao ser chutada da loja, a mulher disse ser feiticeira e, num ar de fúria e indignação, proferiu um feitiço macabro sobre a loja. Quem estava ali não deu importância àquela cena e acharam que a mulher estava louca. Dias depois do ocorrido, uma moça comprou o vestido cobiçado pela tal feiticeira. E uma semana após a compra, a dona do vestido veio fazer a devolução da peça, dizendo que o vestido era assombrado e que após ela comprar a peça, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa, tais como o vestido ser deixado num lugar e aparecer em outro, barulhos estranhos jamais ouvidos antes, vozes desconhecidas e o vestido também se mover sozinho, etc. Então, a dona da loja recebeu de novo o vestido e devolveu o dinheiro, mesmo contrariada e confusa. Nesse dia em que o vestido voltou para a loja, coisas estranhas começaram a ocorrer lá também. Notava-se um ar diferente na loja, um ar carregado. E quando foi chegando a noite, o manequim em que estava o vestido parecia ganhar um tom mais real, mais humano. E naquele começo de noite, algumas pessoas que passavam na rua em frente à loja afirmaram que perceberam leves movimentos no manequim do vestido e até notaram ele piscar os olhos. E depois que acabou o expediente, a loja fechou. No dia seguinte, ao analisar as câmeras da loja, os funcionários notaram que certas horas da madrugada, as gravações
paravam por alguns minutos. E quando voltavam, o manequim do vestido não estava mais no estabelecimento. E misteriosamente, horas depois, novamente as gravações paravam. E quando voltavam, o manequim já estava no mesmo lugar. Nesse dia, algumas pessoas começaram a comentar que durante a madrugada viram uma moça esquisita circulando pelas ruas de vestido e com a aparência de manequim, mas acharam que talvez ela estivesse fantasiada. Bem, estava tudo muito estranho, mas os funcionários continuaram trabalhando normalmente na loja. Dias se passaram e mais pessoas relatavam ter visto a tal mulher manequim andando pelas ruas de madrugada. E as câmeras de segurança da loja continuavam a travar misteriosamente. Certo dia, aconteceu algo terrível. Uma pessoa foi atacada pela mulher manequim e morreu. E uma outra pessoa que estava com ela conseguiu escapar e disse que aquilo não era gente, e sim um demônio agindo sobre um manequim. Depois disso, a dona da loja passou a acreditar que a feiticeira havia lançado uma maldição real na loja e resolveu se desfazer do manequim e do vestido, queimando ambos. Na madrugada seguinte, um incêndio misterioso destruiu a loja, deixando tudo coberto de cinzas. E ao chegar no estabelecimento no dia seguinte, a dona da loja ficou arrasada e se tremeu de espanto ao ver o vestido do manequim entre as cinzas, sem nenhum sinal de queimado. Boa noite. Olá, me chamo Carlos e sou inscrito no canal há algum tempo e gosto muito dos conteúdos deste canal. Contarei o meu relato que aconteceu comigo no ano de 2005 e nesta época eu tinha 13 anos de idade. E este fato aconteceu na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Nós morávamos numa casa que ainda estava em construção. Tinha a cozinha, que era onde nós dormia, e o quarto, que tinha só as paredes. Bem, a casa não tinha teto, e o restante da casa ainda estava construindo. Portanto, eu vou chamar de quintal. E nesse dia estava somente a minha mãe, a minha irmã de 9 anos e eu. O meu pai estava trabalhando à noite. E eu, como era moleque ainda, brincava até tarde da noite. E quando deu 9 horas, eu me despedi dos meus amigos e entrei em casa. A minha mãe já foi logo dizendo para eu tomar banho. E eu, muito cansado de tanto brincar na rua, falei que já estava indo. E então eu comecei a demorar. Ela pegou um cinto e falou novamente para eu ir tomar banho. Então eu fui, falando alguns palavrões baixinho. Eu fechei a porta e fui pro quintal. E quando cheguei do lado da porta do quarto, onde estava sendo construído, eu olhei para frente e lá no fundo do quintal eu vi um cachorro preto, aparentemente normal. Porém, nós não criávamos cachorro algum. Então, olhei fixamente para ele. E eu pude ver aquele cachorro entrando dentro do chão. E ficou só aquela sombra no chão em forma de um círculo.
E daí, aquela sombra veio andando pelo chão e entrou no quarto próximo onde eu estava. Aquela sombra preta parou e daquela sombra foi subindo do chão um homem todo de preto. E o mesmo usava uma capa preta, um chapéu preto, e os seus olhos eram vermelhos como fogo. Ele tinha garras enormes e media aparentemente uns 2,5 metros de altura. E eu, ao ver aquela criatura horrível, eu dei um grito e saí correndo para dentro de casa. O susto foi tão grande que precisei tomar água com açúcar. E depois eu contei tudo o que havia presenciado para minha mãe. O meu pai chegou por volta de meia-noite, e então fomos todos dormir. Naquele tempo, nós não tínhamos o tal chamado abajur. Então, quando apagava a luz, ficava aquela escuridão total. Eu estava dormindo na rede e logo senti alguém batendo na minha rede. E quando eu abri os olhos, eu senti aquela batida novamente. Daí eu pensei que fosse a minha mãe, pois ela dormia na rede do meu lado. Mas quando abri a rede para ver quem era, eu vi, em meio àquela escuridão, 2 olhos enormes. E aqueles olhos eram vermelhos como fogo. O meu coração quase parou de tanto medo. Então eu senti a minha rede subindo até o teto, e foi aí que eu gritei pela minha mãe. E quando ela acordou, ela logo acendeu a luz. Contei para ela o pavor que havia passado, e naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu sei que tudo que presenciei naquele dia é a mais absoluta verdade. E hoje eu conto para vocês esse relato. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Andressa e tenho um relato que aconteceu comigo em 2012. Na época, morava em Chapecó, Santa Catarina e tinha 22 anos. Eu costumava dar uma caminhada até tarde da noite e eu sentia que em algumas noites era sempre quieto, em um clima estranho, e quase nada quebrava esse silêncio. Uma vez, eu fui dar uma caminhada pelo meu bairro mesmo. Passei em frente a uma praça que quase sempre ficava deserta, e isso era por volta de 11 da noite. A uns 200 metros de mim, eu vi uma figura alta, toda de preto, e parecia um homem com um capuz e sobretudo, e a primeiro momento eu fiquei bem assustada. Mas se eu fizesse o caminho de volta, poderia ser pior, já que ele estava virado para a minha direção. Então passei em frente àquela figura, porém a uns 30 metros de distância, e aquele homem me seguia com a cabeça. E quando passei por ele, e já estava a uma certa distância, eu resolvi olhar para trás para me certificar que ele não me seguia. E foi aí que eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. O rosto daquele homem era o rosto de uma caveira. E nesse momento que eu olhei para trás, ele estava segurando uma foice, sendo que a primeiro momento ele não estava com nada nas mãos. Ou se estava, eu não percebi. Bem, não deu outra. Eu comecei a correr, até que poucos segundos depois, eu vejo um casal passando e indo na direção daquela coisa. E aquilo continuava no mesmo lugar. Porém, o casal passou do lado e não se assustou. E era impossível
eles passarem na praça do lado daquilo e não perceberem aquela coisa. Bem, eu fiquei com cara de tacho, porque logo pensei que era algum engraçadinho fantasiado para assustar os distraídos. E o casal logo percebeu a fantasia e por isso não se assustaram. Fiz a minha caminhada e no caminho de volta, aquele idiota já não estava mais lá. Comentei o fato com a minha mãe assim que cheguei em casa. Disse que era algum engraçadinho fantasiado, mas ela ficou séria e me disse que nem todas as pessoas veem a mesma entidade. E talvez o casal que passou por aquela coisa simplesmente não viu aquilo, pois talvez só eu pudesse ver. Confesso que fiquei meio preocupada, porém, antes ser um espírito do que uma pessoa mal intencionada. Era isso que eu pensava. Bem, os dias se passaram e já havia até esquecido do fato, e em uma certa noite de lua cheia, eu parti para mais uma caminhada. Desta vez, peguei os meus fones de ouvido e fui dar um passeio. E como de costume, estava no meio do bairro e quase pronta para voltar para casa. E na volta, assim que passei por aquela praça, senti como se alguém estivesse saindo da praça e me seguindo. Não pensei muito sobre isso, mas quando cheguei a um tipo de área bem iluminada, sob um poste de luz, eu era capaz de ver uma sombra alta ao meu lado quando olhei em volta. Eu vi um homem com um moletom preto andando atrás de mim. Ele ainda estava um pouco longe de mim, mas continuei andando e ignorei. E logo senti que algo não estava certo com esse homem. Desta vez, aquilo era um homem mesmo. Dava para ver toda a sua fisionomia, mas eu também sabia que ele queria algo. Então tratei de apressar o passo até chegar em algum lugar que tivesse gente. Eu encarei o medo de uma forma tranquila, até que encontrei um lugar para me esconder, que era um condomínio aberto. E então ali eu me escondi atrás dos carros. Eu esperei por volta de uns 10 minutos. Dei uma espiada e com certeza não havia mais ninguém nas ruas. Eu voltei para casa e fui dormir assim que cheguei, e não deixei aquilo me abalar. Eu acordei de manhã e quando estou tomando o café da manhã, eu vi na TV uma denúncia de assassinato no mesmo bairro que o meu. E quando a foto do homem suspeito aparece na TV, ele me pareceu familiar. Era aquele mesmo homem da noite passada. E acontece que este homem é procurado em vários estados por acusações de estupro, assalto e assassinato. Eu não tinha dúvidas, era aquele homem. E depois desse dia, tudo ficou claro para mim que aquela entidade que eu vi era a própria morte. De alguma forma, ela me alertava que o meu possível assassino surgiria dali, do mesmo lugar onde ela estava parada. E isso explica também porque só eu conseguia ver aquela entidade. E o casal daquela noite não foi capaz de ver a morte, pois ainda não era chegada a sua hora. Eu contei o fato para minha mãe e ela realmente confirmou a minha tese e me proibiu de ficar batendo pernas altas horas da noite. Ela disse que assim como ela, eu puxei a sua mediunidade, pois não é qualquer um que pode ver o espírito da morte igual eu vi naquela noite. Será que de alguma forma a morte estava me alertando sobre o meu possível assassinato? Ou será que nem ela mesma sabia que eu podia ver? Bem, eu fico pensando se realmente aquele era o meu dia e eu simplesmente mudei o meu destino. Será que a morte encontrará outros meios para me levar? Espero que não seja por tão cedo. E eu ter escapado naquela noite daquele homem foi realmente um milagre que me lembro até hoje. Boa noite.
Este fato aconteceu em 1992. Era o início da quaresma daquele ano, e eu não me lembro exatamente o dia, porém, eu tive um sonho um pouco perturbador. De terça para quarta-feira de quaresma daquele ano, eu acordei com o pensamento pesado, sonolento, e parecia que a minha mente estava escura, e que havia algo de ruim por dentro de mim, e eu não estava bem comigo mesmo. Enfim, eu saí da cama, tomei um banho, tomei café, etc. Eu saí de casa, rumo ao meu trabalho. No caminho, como um filme e em cenas de flash, eu fui lentamente lembrando do sonho da noite anterior. Eu sonhei que estava dentro de um cemitério, discutindo com a minha esposa a respeito de médicos e enfermeiros, em uma discussão tanto séria. No final, eu acabei concordando com ela, que se ela quisesse ficar dentro do cemitério, eu faria companhia para ela. Em outro flash do sonho, eu já estava dentro de um grande mausoléu de cócoras e encostado na parede e de cabeça para baixo. E foi quando eu olhei para a minha frente e vi diante dos meus olhos algo ou alguém de pé, vestido com uma túnica preta. E a sua altura era de mais ou menos uns 3 metros, e somente ficava à mostra a sua fisionomia branca, a qual me lembrava uma caveira, só que esta tinha olhos, e os seus olhos estavam bem abertos e vivos, com um verde cintilante, e ora vermelho e ora verde. E a túnica cobria todo aquele ser, ficando somente a cabeça branca de fora, e nem mesmo seus pés eram visíveis. Outro detalhe interessante era de que ela agia como se eu não estivesse ali, e não deu a menor importância para mim, e eu logo entendi que o negócio não era exatamente comigo. Em outra parte do sonho, eu vi nitidamente a criatura juntamente com mais 4 comparsas, só que os 4 eram de tamanho menor, porém vestidos identicamente à criatura maior. Eles estavam patrulhando o cemitério, ou seja, os seus domínios, e era como se a criatura maior estivesse escoltada pelos 4 de tamanho menor. Após isso eu acordei, e foi aí que o pesadelo começou. Quando cheguei no prédio em que trabalho na rua Mauá, em Curitiba, o mesmo me parecia mais escuro que o habitual. E quem conhece sabe que o mesmo já é da cor negra. As luzes do térreo também me pareceram estar da mesma cor do prédio, e as do elevador igualmente. O ar começou a ficar pesado, e eu já sentia dificuldades para respirar. E quando cheguei no 17º andar e entrei na minha antessala, me deram a trágica notícia. O meu superior imediato havia sido assassinado naquela mesma noite do meu sonho, com diversas facadas no pescoço, morrendo instantaneamente. Depois da notícia, tudo pareceu voltar ao normal, e aquele mal-estar, o peso do ar, o sentimento ruim e as nuvens escuras começaram a se dissipar. Bem, eu não vou dar maiores detalhes e nem o nome de pessoas, pois na época esse fato foi muito comentado aqui em Curitiba. Boa noite